O medo faz parte da vida do ser humano. É natural sentirmos medo. Faz parte deste ser humano. Medo de altura, medo de outra pessoa, medo de ficar sozinho, medo da morte. O ser humano sempre terá seus medos. Isso faz parte deste ser humano. A grande questão não é sentir ou não sentir medo, mas os níveis deste medo. E quando este medo ou estes medos, seja a pessoas, a situação, a objeto ou animais, chega a níveis extremos, tirando de nós o prazer da vida, tirando de nós privilégios, vantagens e simplesmente o ser humano, entramos naquilo que nós chamamos de fobias. E quem sabe a maior pergunta quando falamos de fobias são: como lidar com nossas fobias? Como lidar com nossos medos? Como superá-los e como vencê-los? Olá, tudo bem? Eu me chamo William Anjos e você está no Universo da Mente. Como você já percebeu, o nosso vídeo de hoje está num formato um pouco diferente. Eu estou aqui em um ambiente um pouco mais controlado e o nosso vídeo de hoje vai ter um formato bem diferente, tá? Antes de falar do vídeo do conteúdo de hoje, eu quero te fazer um pedido. Você que é inscrito aqui no canal, deixe seu like, deixe também seu comentário. A você que encontrou esse vídeo aí no YouTube ou recebeu de algum amigo, familiar ou de alguém, se inscreva aqui no Universo da Mente, porque constantemente publicamos material sobre saúde, saúde emocional, sobre relacionamentos e muito mais dentro deste aspecto da psicologia, ok? Então, por favor, se inscreve, deixa seu comentário, deixa aí seu like, isso é muito importante para os nossos vídeos aqui no canal. Queremos expandir cada vez mais. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nosso link, o link do WhatsApp para o nosso canal no WhatsApp. E lá nós publicamos mais conteúdos, nós disponibilizamos mais conteúdos direto neste canal do WhatsApp. Vai estar na descrição aí também. E também vai estar na descrição do vídeo desse e de outros vídeos que temos aqui também, um pequeno e-book que nós produzimos, um e-book infantil sobre emoções. Então, se você é mãe, ou avó, ou tia, conhece algumas crianças, nós temos aqui na descrição, produzimos um e-book simples, mas que fala sobre as emoções e de forma lúdica e bem didática, ajuda as crianças a entender as suas emoções, a importância dessas emoções e como lidar com estas emoções, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre fobias. No último vídeo aqui no canal, nós tratamos um pouco sobre esse tema. Nós discutimos o que é a fobia, alguns conceitos de fobia, como que ela afeta as pessoas e como que ela traz prejuízos em muitos aspectos, trabalho, relacionamento e vários aspectos, né, na vida emocional dessas pessoas. O nosso vídeo de hoje então vai ter um formato um pouco diferente. Uma amiga, também telespectadora aqui do canal no Universo da Mente, também estuda comigo, fazendo faculdade de psicologia, ela trouxe uma sugestão interessante de como abordarmos um pouco mais a questão das fobias, como, por exemplo, tratar e lidar com as fobias, e quem sabe usar um formato diferente. Então, Joelma, muito obrigado, o vídeo de hoje foi inspirado em sua sugestão. E faça como a Joelma, deixe nos comentários sugestões de temas, de vídeos, e quem sabe até mesmo de formatos, e diante da sua sugestão e das nossas condições, nós iremos aí seguir as suas sugestões, ok? Então eu preparei uma pequena apresentação, alguns slides, onde nós vamos discutir um pouco sobre como lidar ou como tratar as nossas fobias e os nossos medos. Então, vamos dar uma olhada. Recapitulando aquilo que já vimos e discutimos no vídeo anterior, as fobias elas são transtornos de ansiedade caracterizados por um medo que é desproporcional, que é persistente, e este medo é algum objeto, pode ser um medo a alguma situação, a algum animal, em um contexto, não importa. Se ele simplesmente é exagerado, desproporcional e constante, nós o caracterizamos por fobias. Como você pode ver, as fobias elas podem ser classificadas em 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que nós chamamos de agorafobia. A agorafobia, na verdade, é um medo por situações ou lugares que podem causar algum pânico, algum desconforto. E aí pode ser o trem, pode ser o metrô com muitas pessoas, pode ser um elevador com muitas pessoas, pode ser um lugar aberto demais e muito amplo, ou simplesmente um lugar fechado. Estas fobias deste contexto podem ser caracterizadas como a agorafobia.
Já falamos isso no vídeo anterior, eu estou apenas recapitulando. Existe também a fobia social, que é um medo excessivo por situações de interação social, como falar em público, comunicar-se com outras pessoas em público, fazer perguntas em uma sala de aula, interagir com outras pessoas, conhecer pessoas novas, ir a lugares com muitas pessoas e ter que interagir com essas pessoas. E aí você tem as fobias sociais. O terceiro grupo são fobias específicas. Estes medos relacionados a algum objeto, alguma situação em particular, por exemplo, a medo de altura, medo de aranha, medo de cobra e daí por diante. Essas são fobias específicas, né? Medo de palhaço, medo de avião. Então, são estas fobias específicas. Portanto, agorafobia, fobia social e fobias específicas são 3 grupos que classificam os muitos medos e fobias existentes. E diante disso, a pergunta é: como eu posso lidar com os meus medos? Como posso superar as minhas fobias? Na terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens da psicologia, existem algumas técnicas que são utilizadas por terapeutas, mas que também você pode usar no teu cotidiano, na tua vida diária, para superar e lidar com os seus medos. Eu tenho usado na minha vida para alguns dos meus medos, pelo menos algumas destas técnicas, e tem me ajudado demais. São técnicas que são validadas cientificamente e têm resultados. Portanto, nós vamos apresentar aqui 5 técnicas da terapia cognitivo-comportamental que você pode usar no teu dia a dia, certo? A primeira técnica é a da exposição. A técnica da exposição consiste em expor o paciente gradualmente a um objeto ou a uma situação que provoque nele fobia de alguma forma, mas essa exposição precisa acontecer de forma controlada. Esta exposição pode acontecer de forma real ou imaginária. Então existem aí alguns passos para este processo de exposição. O primeiro passo seria a observação. Imagine que você tem medo de aranha, barata, cobra, não sei. O primeiro passo seria você observar uma foto na internet, por meio do celular, no computador ou alguma foto física. Mas comece a observar uma foto, até que a imagem na foto não provoque em você nenhuma reação de medo, fobia ou desespero. O segundo passo é começar a ver vídeos e observar vídeos que mostrem o animal, o inseto, aquilo que te causa medo e aquilo que te causa fobia. Para pessoas que têm medo de altura, ver vídeos de pessoas realizando esportes radicais, pulando de paraquedas e outros, pode ser também um bom começo. Então, observe fotos, veja vídeos. Observe brinquedos, no caso do exemplo uma aranha. Tenha e manuseie brinquedos no formato da aranha, ou objetos, para quem tem fobia a alguns insetos ou animais. O quarto passo, observe aranhas de verdade, ou observe ela mais, claro, num ambiente controlado, ela presa numa caixinha, numa gaiola. Vá, quem sabe, a um zoológico, a uma exposição de insetos ou animais e observe este animal que tem te causado fobia e medo, claro, de forma presa e controlada. E o último passo, este é o extremo, que é chegar a tocar no animal, mas ressaltamos, de forma controlada, com apoio, com a ajuda de um terapeuta ou com a ajuda e o apoio de um profissional que vai manusear ali o inseto, o animal. Se é uma cobra, se é um cachorro, se é um gato, se é uma barata, se é uma aranha, não sei. Mas esses são passos fundamentais de um processo de exposição gradativo e controlado, para que você possa acabar, diminuir ou simplesmente eliminar toda a sua fobia. E você pode fazer isso, certo? Segundo passo, ou na verdade, a segunda dica, é aquela que nós chamamos de reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva consiste em identificar e desafiar os pensamentos que são automáticos e crenças irracionais que sustentam o medo e a fobia, tá bom? A reestruturação cognitiva ajuda o paciente a perceber o seu medo e que esse medo é infundado e que ele pode lidar com essa situação de forma racional e eficaz. É descobrir o medo, perceber o medo,
perceber que ele é irracional e infundado e tentar trabalhar com este medo ou com estes pensamentos disfuncionais. Um exemplo, pessoas que têm medo de avião, de voar, por exemplo. Pensamentos negativos e pensamentos que vão surgir diante da possibilidade de uma viagem. Como você pode ver aí, o avião vai cair, ou eu vou morrer, ou simplesmente eu não tenho controle sobre a situação e qualquer coisa de trágica pode acontecer. Isso são pensamentos negativos, são pensamentos disfuncionais que temos diante dos medos e das fobias. Na reestruturação cognitiva, você vai racionalizar e tentar reconstruir os seus pensamentos, substituindo estes pensamentos negativos e disfuncionais por pensamentos racionais e positivos. No caso de medo de voar, pensamentos que podem substituir os pensamentos disfuncionais são: voar é o meio de transporte mais seguro. E isso é real. Outro pensamento: as chances de um acidente acontecer são muito baixas. E isto é real. Outro pensamento: eu posso confiar nos profissionais que estão cuidando do voo. Você percebeu? Você vai então rever, reestruturar e reorganizar os seus pensamentos diante das suas fobias. Pense aí, qual o teu medo? É de voar, como no exemplo? É medo de inseto? Medo de falar em público? Medo de se comunicar com outras pessoas? Quais são os pensamentos que surgem à tua mente quando você está diante deste seu medo, diante desta sua fobia? Não sou capaz? Não consigo? Vai me prejudicar? Eu vou morrer? Ele vai me atacar, no caso, o inseto? Comece então a racionalizar. Quais são as possibilidades de que isso aconteça? Você pode confiar nas pessoas? Você tem capacidade de se relacionar com as pessoas, de ser ouvido, percebido e de manter um diálogo saudável com ela? Você vai ser atacado por uma barata a ponto de perder a própria vida? Outro dia, conversando com uma amiga, a gente falava sobre esse medo irracional de insetos, de aranha, especialmente de barata, e a pergunta que eu faço: é um medo sem sentido? Aonde você ouviu falar que uma pessoa morreu por um ataque de barata? Não faz sentido. A reestruturação cognitiva tem como objetivo te ajudar a pegar estes pensamentos disfuncionais e substituir por pensamentos racionais e positivos. Certo? A próxima técnica na terapia cognitivo-comportamental é o que nós chamamos de manejo de estresse e relaxamento. Consiste em ajudar o paciente técnicas de respiração, relaxamento muscular, meditação e outras formas de reduzir a tensão física e a tensão emocional causada pela fobia por aquele que é o objeto fóbico. Essas técnicas ajudam o paciente a controlar sintomas de ansiedade, se sentem eles mais calmos e confiantes diante do medo. E dentre essas técnicas, como por exemplo, diante de uma situação, no exemplo aqui, falar em público, uma respiração ou praticar a respiração diafragmática é fundamental para manter o controle da tua emoção, manter o controle das suas emoções diante daquela situação, que é o falar em público, ou o levantar a mão em uma sala de aula, ou o fazer uma pergunta. Manter uma respiração diafragmática, que consiste em respirar profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen, não o tórax, expandindo o abdômen e contraindo o abdômen. Então, essa técnica ajuda demais. Diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, melhora a tensão muscular, aumenta a oxigenação no cérebro e traz uma sensação de calma diante daquela situação de medo, de ansiedade. Portanto, uma das técnicas, além daquelas que já vimos até agora, e que é muito funcional, é o manejo de estresse e relaxamento. Lembre-se, respiração diafragmática, expandindo o abdômen e contraindo o abdômen, não o tórax. E você pode usar isso diante das tuas fobias, dos teus medos, e se especialmente esta fobia for comunicar-se, relacionar-se com outras pessoas ou falar em público. Outra técnica usada na terapia cognitivo-comportamental é o treinamento de habilidades sociais. Consiste em desenvolver habilidades de comunicação que são assertivas, como empatia, como você pode ver aí, comunicação assertiva, assertividade, empatia e a autoestima. Então, o treinamento dessas habilidades sociais vai ajudar o paciente
a se relacionar melhor com os outros, a expressar sentimentos, opiniões, a lidar com críticas, a lidar com os elogios, a superar o medo, a superar o ato de ser julgado, a superar o ser rejeitado. Uma forma de ajudar o paciente a treinar essas habilidades sociais é através de métodos como modelagem, ensaio, comportamento, feedback, reforço positivo, que o próprio terapeuta pode realizar ali na sessão, junto com o paciente, onde ele pode simular uma situação e o paciente, num ambiente controlado, pode se manifestar. Você também pode realizar seus treinamentos de habilidades sociais, diante do espelho, no banheiro, quem sabe, ensaiando as melhores palavras, as melhores formas, o que você quer falar. Você pode realizar os seus treinamentos de habilidades sociais, que vão te ajudar neste manejo das relações com outras pessoas, ok? Portanto, o treinamento de habilidade social é uma técnica fundamental que ajuda nas fobias, especialmente naqueles medos e fobias de relacionamentos, do falar em público, do comunicar-se com outras pessoas. Outra técnica da terapia cognitivo-comportamental é a terapia cognitivo-comportamental em grupo. A terapia em grupo oferece um ambiente de apoio, de troca de experiências, de feedback e de aprendizado mútuo. Nessa terapia em grupo, o terapeuta reúne pacientes e pessoas que têm as mesmas fobias, os mesmos medos, seja de altura, seja de aranha, seja de cobra, ou seja o que for, reúne e através dessa troca de experiência, desse feedback, desenvolve-se um processo de aprendizado mútuo, superando aos poucos e de forma gradativa as fobias e os medos do objeto ou da situação. O terapeuta ali realiza diversas atividades, as mesmas que são realizadas no individual, realiza em grupo, com grandes vantagens e com grandes benefícios para os pacientes. Portanto, recapitulando aquilo que já falamos aqui, 5 técnicas da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a lidar com os teus medos e fobia. Exposição gradativa, começando com o simples ver uma foto do objeto, daquilo que te causa medo, até chegar a aproximar-se, tocar e ter experiência com o objeto ou com a situação de medo. Reestruturação cognitiva, substituindo seus pensamentos disfuncionais e negativos sobre a situação ou sobre o objeto por pensamentos funcionais, positivos e realistas. O manejo do estresse e do relaxamento por meio de técnicas de respiração diafragmática, diminuindo a tensão, a tensão muscular e aumentando a disposição diante daquele medo ou diante da situação que causa a fobia. O treinamento de habilidades sociais, uma outra técnica usada para especialmente relações interpessoais. E a terapia cognitivo-comportamental em grupo. E então, você percebeu que os teus medos e as tuas fobias podem ser vencidas e podem ser superadas? Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que o vídeo de hoje e nesse formato tenha te ajudado a te dar um feedback, alguma ideia, tenha te ajudado a entender que você não precisa viver como refém do seu medo e das suas fobias. E você pode, com a ajuda de um profissional, vencê-los. E claro, você também pode, de forma independente e autossuficiente, usando essas técnicas e tantas outras que a terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens oferecem, você pode lidar, diminuir os seus medos e até mesmo superar completamente as suas fobias. Sinceramente, eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então, por favor, se você gostou, deixa aí o seu like, isso é muito bom, nos deixa feliz, nos deixa animado e nos vemos, claro, no próximo vídeo. E antes de encerrar, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, TikTok, temos o nosso grupo, no nosso canal no WhatsApp, o link está aí na descrição também. Então também nos acompanhe nas redes sociais. Deixe também seu comentário, faça como a Joelma, deixe a sugestão de um tema, deixe um comentário, um formato, quem sabe que você gostaria que usássemos aqui no Universo da Mente. Obrigado por tua audiência, obrigado por tua paciência, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.